sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montalk e hoje a gente tá aqui pra falar do quê? De Dark. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha com todos os seus amigos e dá aquele like. Sim, é de graça. Já coloca aqui o dedinho no like e vamos lá. 2 avisos importantes. O primeiro é que a gente teve alguns probleminhas no grupo do WhatsApp, então o link pra entrar vai ficar sempre no nosso Instagram. Segue a gente lá. @projeto_montalk. Lá a gente também conversa mais com vocês. Enfim, a gente se fala por lá também e tá o link lá. E vocês vão encontrar o link atualizado no vídeo mais recente do Projeto Dark. Isso aí. Que acaba hoje. Não acaba hoje. O último episódio... Vamos fazer a análise do último episódio. Mas Dark tem muito chão ainda. A gente tem muita coisa pra discutir. Análise de trailer, análise de teaser, teorias pra caramba, teorias dos inscritos. Então teoria fiquem tranquilos. Teoria é o que não falta. E eu tenho um novo amigo, gente, que chegou aqui pra fazer companhia. Nosso pequeno Ioninhas. Eu achei lindo. Gente, Muito Malu mandou. bonitinho. Malu que participa. A gente vai colocar no Instagram nosso unboxing que a gente fez. Você tá mostrando pra você mesmo? Eu tô mostrando as costinhas dele também. Ah, ó. entendi. As costinhas dele pra ver, olha só que bonitinho, que perfeição. Deixa eu falar, Malu mandou. E assim, super fofa, ela mandou, olha que carinho, é tudo escritinho, ela que faz, colinha vermelha. Estou apaixonada. Tem até uma plataforminha aqui, ó, pra colocar. Não colei ele pra mostrar em pé. pra vocês. Muito bonitinho. Gente, se você quiser ter um deste, a Malu está fazendo, tá? Ela faz de vários personagens, eu vou deixar aqui no nosso cenário, mas todas as fotos pra vocês verem como ele é fofo estão lá no nosso Instagram. A gente vai deixar também o Instagram da Malu aqui pra vocês poderem ir lá. Obrigada, Malu. Você foi muito fofa e o seu trabalho é sensacional, gente. Eu tô muito apaixonada. Entra lá, gente, vale a pena. Ela, olha só, é perfeito, é perfeitinho. Eu muito quero caprichado. um de Casa de Papel, vou encomendar com você, tá? Já estamos conversadas. E é isso, a gente vai ficar lá no nosso Insta e o Instagram dela vai ficar na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Mas não vamos nos alongar muito, por quê? Porque temos o último episódio pra fazer review. Gente, vamos lá. Esse episódio chama Fins e Começos. Fins e Começos, né? Faz sentido. E começa com a Vinden de 2050 lá, né? Pós-apocalíptica, toda cinza. Caindo cinzas. A Elizabeth parece que sente algo no ar. Toca assim, né? Aquela cinza. Com os dedos. Ah, gente, e 2050 eu quis dizer 2053, tá? Na década de 2050. E a gente escuta uns sons de helicópteros. Dá pra escutar uns sons estranhos de fundo. Ela tá sozinha na floresta e ela fica olhando pra ver se não tem ninguém ao redor dela. E é interessante porque tem tipo aquelas colmeias pós-apocalípticas, mas um pouquinho diferente na árvore. Tem um helicóptero caído. Tem uns escombros, né? Teve guerra, gente? Rolou uma guerra porque tem helicóptero caído? Então, porque assim... Teve guerra. É o que eu sempre tava dizendo. O apocalipse que teve em 2019... esse lugar não é o mesmo lugar que teve o apocalipse de 2019, porque passaram-se muitos anos e ainda tá desse jeito, não é possível. Pode ser que estivesse em guerra por todos esses anos, ou pode ser outra dimensão. Teorias, entendeu? Né, São gente? Teorias. Enfim. Ela olha em volta e aí ela... É que a série, na verdade, ela coloca isso pra gente de uma maneira que dá a entender que é uma continuação de 2019, de pós-apocalipse. E pode ser, com certeza. Pode ser, mas é de muito tempo depois. Só que pra continuar, pra não haver uma civilização de novo, teve que acontecer muita coisa. Não foi só apocalipse, né? Isso que eu quis dizer. Entendi. Não, eu entendi. Perfeitamente, faz muito sentido. Ela vai olhar em volta, não tem ninguém olhando, e ela vai desenterrar tipo uma caixinha onde tem um retrato da família Doppler. Tem a touquinha que ela usava em formatinho de raposa. E ela vai tirar mais uma coisa de lá. Eu não sei se é uma corrente, se é um relógio. Ela tira e coloca na mão. A câmera nunca mostra pra gente o que é.
E um bolinho de fotos, né? Será que é o relógio? Pode ser. Pode ser o relógio, porque ficou com ela, né? Até onde a gente sabe. Ficou com ela esse tempo todo. Tanto é que quando ela vai pro bunker, ela tá com ele na mão. Quando ela tá indo de carro com o Peter. É. A gente vê mais pra frente que ela tá com... E dá um close, né? Eu não sei se pode ser isso, porque depois fica com o Noah, mas enfim. Ela vai pegar alguma coisa e vai achar as fotos polaroides, né? Que são o quê? Uma mulher e um bebê na floresta. E são ela e a Charlotte. E depois tem até uma que é o Noah, Elizabeth e a Charlotte, né? É. E tem umas outras fotos presas em um fio azul. Não dá pra ver o que é. E aí, essa cena vai cortar pra Charlotte adulta, em 2020. Ela tá dormindo na cama, tá ela, o Peter e a Elizabeth no meio. E quem vai fazer como se fosse uma narração nessa hora não é o Adam, é o Noah. Ele vai falar que o começo é o fim e o fim é o começo. E aí a gente vai ver as duas. E ele fala, tudo está conectado, futuro, passado e presente. E aí a imagem da câmera assim divide mostrando a Elizabeth e a Charlotte em muitos tempos. Essa cena é bem legal, né? E aí ele fala, eu não pude contar quem é a mãe dela, assim como não posso te contar qual é a sua providência e o que eu tenho que fazer hoje. E aí a gente vê que ele tá falando isso pro Noah mais jovem. Exatamente. Então ele não pode contar qual é a providência do Noah mais jovem e o que o Noah mais velho vai ter que fazer. Mas é muito interessante, né, falar sobre o começo e o fim. Elizabeth e Charlotte são o perfeito exemplo de começo e fim, o fim é o começo. É, exatamente isso. Que eu acho ainda que vai ter mais alguém desse jeito. Tipo, mãe da filha, que é da mãe e filha eu da adoraria mãe que da tivesse. filha. Com certeza a gente vai ver ter um que é tataravô do... Entendeu? Sim. Isso. Mas fora isso, a mãe ser a filha que é a mãe. Tipo, você entendeu? Você acha que vai ter mais um? Eu acho que vai. Ui. Aí corta pro Covil da Sequimundos, né? Eles continuam conversando, os dois Noahs, e o mais velho diz, eu tenho pensado nesse momento há muitos anos, porque meu eu mais velho queria me dizer alguma coisa, mas ele não podia. Se você soubesse o que eu sei agora, você não faria o que você precisa fazer pra se tornar eu e chegar nesse momento. E isso me faz lembrar também do que o Jonas tá fazendo. O Jonas, ele não entende por que o Strange tem certas atitudes. Por exemplo, lá na primeira temporada de ter deixado ele no bunker. Não é... Tudo bem, ele precisava fechar a passagem, mas ele sabe que tudo aquilo tinha que acontecer, porque ele não seria desse jeito se não acontecesse. Ele não saberia o que ele sabe. Então, isso é muito importante. Você não pode deixar as coisas saírem do ciclo, porque senão você muda o pensamento. Com isso, você pode mudar uma coisa para o lado errado. Você pode piorar a situação. É exatamente isso. E aí ele repete, não somos livres no que fazemos porque não somos livres no nosso desejo. Aparecem o Magnus e a Francisca, mais velhos. E o jovem Noah entra, porque o jovem Noah vai começar a fazer as viagens. Vai fazer a primeira viagem. A primeira viagem, né? O Noah fala, você precisa ir agora. E o jovem Noah vai com bastante medo. Eles trocam uns olhares, sabe? Eu fico com o coração partido de olhar o Noah nesse momento, porque ele é um homem que viveu a vida inteira acreditando em uma coisa que é mentira. E ele tá vendo... E ao mesmo tempo você vê o jovem Noah cheio de esperança. É muito triste. Cheio de esperança. E ele mesmo, mais velho, não pode dizer, olha, isso é tudo uma mentira. É uma representação da nossa vida. Porque talvez um dia mais velhos a gente gostaria de falar pro nosso eu mais novo, mas a gente não pode. Às vezes você já se perguntou isso, eu acho que todo mundo já se perguntou isso. Já pensou, tipo, se eu pudesse ter essa cabeça com tal idade, tipo, ou voltar no tempo pra me falar algumas coisas, mas a gente não ia ser a gente, que não ia ter, não ia querer voltar pra falar, sabe? É tudo um ciclo, né? Dark é sobre a nossa vida, a gente é muito relacionado, é uma metáfora. Beleza, vamos acompanhar agora o Dia do Apocalipse, 27 de junho de 2020, tá bom? Stranger,
abre a caixa lá que fica em cima da mesa do Scanvald, tira o passaporte, pega a arma, olha novamente o local onde a Marta vai morrer, fica com aquela cara, né? A gente vai ver o Jonas, só que esse Jonas já é do casaco preto. Ele vai falar com a Cláudia adulta. Meu eu do futuro tentou fechar o buraco para desfazer tudo isso. Ele fechou a passagem, mas não quebrou o ciclo. Gente, é muito importante entender isso. O Stranger ele foi fechar a passagem, mas com isso ele não conseguiu quebrar o ciclo e ele possibilitou a existência da passagem no futuro. E aí o Jonas continua, mas você disse que podemos mudar um componente na equação para o Stranger, para ele. Por quê? Porque aí eu posso conseguir da próxima vez. Então nada daquela porcaria doentia irá acontecer. Eu tive que substituir uma palavra pra não desmonetizar. Ele fala, o Mikkel não desaparecerá, o Michael não vai morrer e o seu pai não vai morrer, Cláudia. Né? E aí a Cláudia chora, o Jonas vai até o barril, né? Tem vários barris amarelos. Naquela parte da caverna que a Cláudia tinha ido lá há um tempão atrás. E ele fala que coisas grandes e pequenas não seguem as mesmas leis. Gente, isso é uma corrente do determinismo que acredita que pequenas mudanças podem acontecer. Por exemplo, você pode ter o livre-arbítrio de escolher se você quer uma camiseta preta ou uma camiseta cinza. Mas você não pode mudar o grande acontecer das coisas. Tipo, você não pode mudar, tipo assim, eu não vou abrir a passagem. Isso é uma grande coisa. Isso daí você... E além disso, eles estão trabalhando para que tudo aconteça do mesmo jeito, porque todo mundo tem que estar ligado. Mas é interessante isso. Coisas grandes e pequenas não seguem as mesmas leis. Talvez... Ele fala do grão de areia, né, inclusive. Ele fala, talvez eu não possa mudar nada em grande escala, mas em pequena nós mudamos um grão de areia e com ele o mundo inteiro. E aí ele vai abrir o barril e ele tem uma ampolinha. O que ele jogou lá? É só césio, novamente? A gente sabe que ele jogou aquele negócio e mais pra frente alguém vai abrir aquele barril. Entendeu? E é uma coisa importante, gente, porque assim, o que eu mais noto com Dark, e isso é uma teoria minha, são ciclos. O Jonas e o Stranger são o mesmo? São, né, teoricamente. Mas eles não são ao mesmo tempo, porque é como se o Stranger fosse o Jonas de um ciclo e agora esse Jonas é o Jonas de outro ciclo. Isso pra mim Vocês entendem eu tava isso? até comentando. Quando a gente tava assistindo, eu tava o tempo todo, olha só, o Stranger, ele passa um ar assim de ter esperança em fazer alguma mudança, em causar alguma mudança. O Jonas não tá mais assim. E ele tá muito diferente do Jonas inocentão, que queria mudar. O Jonas inocentão, ele tinha um desespero pra mudar. Igual o Stranger. Não igual. Não igual. Ele tinha um desespero pra mudar. Esse Jonas, ele tá secão. Ele tipo, eu tenho que fazer isso porque isso tem que acontecer. Ele tá tipo Adam. E o Strange, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele não é igual o inocentão, que tá desesperado pra mudar. Ele sabe o que precisa fazer, mas ele tem esperança de mudar. Tá. Ele tem a esperança de não ser como o Adam. Tipo assim, ele sabe que ele não pode mudar as coisas, mas ele sabe de si. Alguma coisa assim. Ou tem esperança de conseguir não se tornar o Adam. Pode ser que isso seja o ciclo e é o que tem que ser? Pode ser, claro. Pode ser. Mas, é que é muito diferente. Mas a gente tem que entender que eles são Jonas Strangers de ciclos diferentes. Isso. E se eles porque podem é um salto, né? O Jonas parece muito Adam, o Strange não. Só que o Strange é mais velho, ele deveria parecer mais com o Adam do que o Jonas. Teve um pulo aí, ou aconteceu alguma coisa que amoleceu ele e depois endureceu de novo. É uma discussão que a gente só pode teorizar, gente, nesse momento. Mas que eles são de ciclos diferentes, já deu pra entender. Seguindo, a gente vê uma cena do Bartosz e da Regina. Ele pergunta sobre a Cláudia, como ela era como mãe, e aí ele fala, olha, ela tá viva, ela veio aqui depois que o Mikkel sumiu e me deu isso. E é a foto da Cláudia e da Regina juntas, lá na década de 80, né? E aí o Bartosz, ele se despede da mãe. Ele também conta, na verdade ele conta
que a Cláudia diz que sente muito. Que se ela pudesse, ela voltaria no tempo e mudaria todas as coisas. A Regina chora. E aí sim, ele beija a testa da mãe. Igual a Elizabeth faz com a Charlotte. E ele diz, eu vou voltar, eu prometo. Mas ele não responde quando, pra onde ele vai. Eu vou voltar, será que é porque ele volta na árvore genealógica da Regina? Será que ele é tataravô dela? Será que ele tem alguma ligação com a Regina? Você entende? Porque ele é uma despedida. Muita gente acha que ele pode ter essa ligação por causa do beijo. Sim. Né? Exatamente. A gente não sabe. O que pode acontecer. Dark pode revelar coisas absurdas. Inclusive ele ser o próprio pai da Regina. A gente não pode descartar essa possibilidade. Porque a gente não tem noção de quem é. A gente acha que é o Tronte, mas até aí. Ou o Peter. Só porque ele teve um caso com ela. O Peter não. O Helg. Desculpa, gente. Ou o Helg. Beleza? Então, aí a gente vê o interrogatório do Alexander e do Clauser. Do Clausen. Clauser eu fiz tipo um chip com Voller. Clauser. E ele fala, ó, tem aqui um mandado de busca. A gente vai entrar na usina. E o Alexander fica louco. Ele fala, não, a usina tá sob condições especiais. Ele fica desesperado. E não é um desespero de, não, vão descobrir meus lixos radioativos. Até porque não era dele. Aquele monte de tambor já tava lá há muito tempo. Ele só encobriu. É da época da Cláudia. Do Bernard, da Cláudia. Então... E aí, o Clausen fala pra ele, talvez eu não possa provar que você matou o meu irmão, mas eu te pegarei pelo que está acontecendo aqui. Ele quer pegar o Alexander de qualquer jeito, o Alexander fala, Voller, você tem que me tirar daqui, porque o Voller tá lá na sala. Você não pode deixar que ele entre na usina, e o Voller fala que talvez seja melhor assim. Que as coisas venham à tona. Isso aí me faz pensar muito que o Alexander pode ser Team Cláudia e foi mandado pela Cláudia mais velha pra cuidar da Regina e da usina. E talvez tentar impedir o apocalipse. Mesmo sabendo que não vai acontecer, não sei. Ou tudo tem que acontecer como sempre aconteceu, mas eu acho cada vez mais que o Alexander é Team Cláudia. Posso estar errado? Talvez a Cláudia vai conhecer o Alexander e vai lembrar que ela leu no jornal que o Alexander casava com a Regina. Pode ser. Olha que legal. Seria bem legal, seria bem bacana. É o que aconteceu com o pai dela. Sim. Faria muito sentido. Só aconteceu porque ela leu no jornal. Se ela não tivesse lido do jornal que o pai dela ia morrer, ela não teria ido que nem uma louca na casa dele. E ele não teria morrido. Talvez ele estivesse vivo até hoje. Não, até hoje não. Com 137 anos. Corta isso, pelo amor de Deus. Não, mas foi uma piadoca. Não, pelo amor de Deus. Eu não posso fazer piadoca. Não, a minha parte depois. Por quê? Muito bem. O que você fez? Eu dei uma risada. Para de ser boba, eu não vou cortar nada não. Aprende a rir. Aí o Stranger vai até a casa da Marta. Por quê? Ele precisa ir até a Marta pra falar, Marta, eu já sei o que vai acontecer, tu tem que vir comigo no bunker. Tem que vir. Ele fala que ele não queria nada daquilo, você precisa vir comigo, é minha culpa que todo mundo irá morrer. Ele fala do apocalipse, que tudo vai começar de novo, do zero, um novo ciclo. E, gente, a Marta não tá entendendo nada, mas ele vai mostrar uma arma pra ela e vai levar ela até o bunker. Certo? Exatamente. É aquela esperança que ele tem de salvar a Marta. Ele fala, eu te disse que eu ia consertar tudo. E aí eu não sei se fui só eu, mas eu fiquei, mas que hora que ele falou isso? E aí depois a gente descobre que ele não falou isso até agora, né? Exato. Não, falou. Mas não na ordem certa. Não, pra gente. Pra gente não. Quando ele falou, não tinha câmeras lá filmando. 6 horas pro apocalipse. Magnus e Francisca estão sentados debaixo da ponte. Vai chegar o Bartosz perguntando onde está a máquina. E o Magnus vai falar, gente, a máquina tá com a minha mãe. Só que aí, gente, o Bartosz tem uma atitude muito estranha, né?
Que ele fala, não tá certo isso. Isso não era pra acontecer. Não era pra acontecer assim. É tudo culpa minha. Será que tinha que acontecer de outro jeito? Será que o Noah disse que tinha que acontecer de outro jeito, por isso que ele tá assim? Vamos ser práticos. Ou o Noah só contou uma parte pra ele, o que eu acho que é o mais provável. Mas se o Noah tivesse contado só uma parte pra ele, ele não ia falar não tinha que acontecer assim. Ele simplesmente ia fazer uma cara de interrogação. Ou não tinha que acontecer assim. Se o Noah virou e falou, ó, ou então mostrou o caderno e falou, acontece isso, isso, isso. Lembra que no caderno a gente descobriu que tem várias possibilidades? Tipo, como se fosse um teste. Tipo, se é tipo um teste de som, né? Você liga o plug aqui, dá isso. Mas se liga aqui, dá ruim. Se liga aqui, dá... No caderno tinha isso. Eu tô fazendo analogia com plugs. Que você vai fazendo testezinho de ligação. Era isso que parecia naquele caderninho. Tá. Você traça esse caminho, acontece isso. Você traça isso. Pode ser que o Bartosz saiba da história 1, mas esteja acontecendo a história 2. Sim. Que é o que a série tá falando pra gente. Que o ciclo 1 rolou, o ciclo 2 tá rolando e o ciclo 3 é o próximo, que nele vai acabar tudo. É o que o Adam diz. Só que aí a Francisca diz, talvez você esteja fazendo o que você deveria fazer. Talvez o que você deveria fazer é mostrar pra gente como tudo isso funciona. Essa pode ser sua única missão. Isso é triste, hein? E isso é estranho também. Da Francisca falar de missão. Ela já tem umas falas bem Siquemundos desde nova, né? Tem. Tô achando que ela que criou Siquemundos. Francisca do céu. Ela sempre vem com umas frases, gente, muito evoluídas, né? Ela é pra frente toda. Exato. E o Bartosz sai correndo pra buscar aparatos e os meninos vão com ele, né? Ele tá num desespero, né? É muito estranho essa... O Bartosz, ele tá muito perdido. Ou, é o que eu falei, ou o Noah não contou tudo pra ele, ou realmente tem alguma coisa mudando, tá? Ou sabe o que o Noah pode ter feito também? É colocado muita pilha nas costas dele. Tipo assim, você vai resolver muita coisa. Você não sei o que, você não sei o que. E ele nem tem tanta importância. E ele tá achando que ele devia estar com a máquina. Que ele devia viajar, que ele devia fazer não sei o que, sabe? Pode ser isso. Pode ser. Não sei. Seguindo, a Catarina vai na casa dos Canvald, chama pelo Jonas, vai até o quarto dele, porque não tem ninguém, acha a lanterna e o mapa onde tá escrito siga o sinal em vermelho. Aí a gente vê o Jonas levando a Cláudia, né, a Cláudia adulta, até a passagem e fala que eles vão abrir a passagem novamente. E aí a Cláudia fala, mas espera, você disse que queria fechar no futuro, quer dizer, o seu eu do futuro queria fechar. E o Jonas fala que ele demora muito tempo pra aceitar fazer parte da catástrofe que ele queria evitar. Sabe? E aí ela fala, mas como que você sabe isso? E aí ele revela, porque ele passou 12 meses, os últimos 12 meses, sendo ensinado sobre a Cláudia. A Cláudia mais velha. Lembra do final do episódio 6, que a gente também analisou aqui, que a gente vê ele indo embora com a Cláudia? É um Jonas desesperado, triste, inconformado. E ele acabou de perder o pai. Exatamente. Né? E depois a gente vê um Jonas super seco, porque já se passaram 12 meses. Dele aprendendo, dele entendendo o que ele tem que fazer. Entendendo sim, né? Sim. Porque o Strange parece meio perdido às vezes. Então... E aí ele repete pra Cláudia, ele fala, tem dois lados lá fora. Adam e Siquemundos que querem criar um novo mundo. E aí quando penso em criar um novo mundo, eu penso que talvez eles tenham que destruir esse. E aí entra a teoria do Big Crunch. Se vocês querem saber mais sobre a teoria do Big Crunch, deixa aí nos comentários. Então provavelmente o Adam quer destruir esse mundo. E ele fala, eu e você, Cláudia, queremos salvar esse mundo. E aí até a Cláudia pergunta, quem é Adam? E o Jonas fica tipo, meu Deus, né? Como é que eu conto pra ela, né? Mas é isso. Se vocês também tiverem alguma dúvida sobre como abre e fecha a passagem da caverna, deixem aí nos comentários, vão deixando sugestões de vídeos pra gente fazer, tá bom? E a gente vê o Adam olhando o relógio lá com o respirador, só contando os minutos pra fazer o que ele tem que fazer. E aquela máscara é bem legal, inclusive. Stranger leva a Marta pro bunker e diz que é o único lugar seguro. Ela tenta fugir e ele fala, você tem que me prometer que vai ficar aqui, eu sei o que vai acontecer hoje e tal.
Ela até fala, essa história do Mikkel é verdade, eu sou sua tia, e ele fica malzão com aquilo. Mas ele diz que ela foi responsável por manter ele vivo todo esse tempo. Eu tô aqui por sua causa. Eu não entendo isso como uma inspiração pra vida dele. Eu entendo isso como literalmente foi por causa dela que ele ficou vivo. A Marta 2.0? É, eu acho que já rolou isso. Já. E ele fala, o Jonas vai voltar, ou Jonas, né? Às vezes eu falo Jonas, às vezes Jonas. E tudo vai acontecer como sempre aconteceu. Eu não posso perder a esperança de que posso mudar algo. Eu tenho que tentar. O Stranger sempre tem esperança. É impressionante como esse personagem, essa fase do personagem é cheia de esperança. Ou exatamente. O Jonas desse ciclo é cheio de esperança. Isso, exatamente. E tudo bem. Aí o Jonas e a Cláudia abrem a porta da Sigmund e por enquanto na caverna está tudo fechado. Charlotte vai até a delegacia e vai perguntar pelo Clausen. E aí o Voller vai falar, você não tá sabendo de nada, você não tava doente? O Clausen prendeu o Alexander, conseguiu um mandado de busca na usina e está a caminho. E aí a Charlotte fica meio assim, o Clausen pega ela pelo braço. E aí você vê a repulsa. Ela dá uma olhada assim, tipo, mano, você tá pegando no meu braço, não te dê essa liberdade não. Mas ele leva ela pra sala e fala, olha, preciso te contar uma coisa, lá na propriedade da usina tem um lixo radioativo que o Alexander escondeu no concreto. E aí a Charlotte... Inclusive confessa que ele ajudou. A Charlotte fala, esse é o gatilho. Ela acha que esse é o gatilho pro apocalipse. Tudo tá conectado, tudo tem a ver com a usina. O Jonas sabia. E aí o Voller falou, você encontrou o Jonas e tal? E ela, não, ele voltou do futuro e sai. E chama, vamos, Voller. O Voller tá assim, ó. Coitado. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu vou me surpreender muito se o Voller tiver atuando e for uma peça importante nessa história e souber de mais coisa. Porque ele fez uma cara de interrogação tão grande que eu descartei que ele sabe de alguma coisa. Eu acho que ele não veio de lugar nenhum. Você quer a minha teoria? Não. Porque ele fez uma cara de muito assim. Eu acho que Dark é sobre os segredos que todo mundo guarda. Cada um sabe de uma parte. O problema é que ninguém sabe do todo. Eu acho que o Voller sabe de alguma coisa assim. Mas eu acho o que Voller não sabe pode ter vindo de algum lugar diferente, mas ele pode não saber de nada da história, mas pode ter vindo. Ou mesmo ter escutado do Alexander, eu não sei. Mas eu acho que cada um sabe uma parte. Assim como o Bartosz tá perdido no rolê, ele também. Aí a gente tem o Peter tá ligando pra Charlotte desesperado, querendo saber dela e da Francisca. E a Elizabeth só olhando o relógio que o Noah deu pra ela. E aí o Peter fala, Elizabeth, nós vamos embora, cara. Eu não sei mais no que acreditar, mas o Noah diz que quem tiver no bunker vai se salvar. Só quem tiver no bunker vai sobreviver. E eles vão. 4 horas pro apocalipse, na usina, o Clausen vai lá fazer a inspeção, né? A desativação da usina seria no dia 28, no dia de amanhã. E aí ele tá tentando cobrir o perímetro e tal, e ele fala novamente uma frase da mãe dele. Só porque uma tarefa parece grande demais, não significa que seja impossível. Eu quero muito saber quem é essa mulher que tem essas frases, gente. Né? E aí ele cisma com uma porta, que é o cara fala que é a mãe dele deve ser a Francisca, né? Que é só frase boa. Só frase de efeito. Ele cisma com a porta, que é onde está a piscina do antigo reator, né? Que foi desativada nos anos 90, pelo menos é isso que dizem pra ele. E ele fala, eu quero ver. Mesmo sabendo que tem radiação, ele fala, eu quero ver essa porta. Tem radiação? Pra que serve essas roupinhas amarelas aí? Vamos entrar nessa bagaça. A gente vai ver novamente a Catarina, que vai sair da casa dos Canvald, e aí vai ter uma cena muito triste. Ela encontra um álbum de fotos do Mikkel, antigo. Essa cena é bem triste. Ela vê a infância do filho dela, mas não foi com ela. Imagina isso. Tava na cara dela, né? Ela vê tudo que o filho dela já viveu. Inclusive, ela deve ter lembrado do filho dela na escola. Pode ser que sim. E aí, chega o Stranger e ela vai perguntar, né, como é que funciona aparatos e tal, como é que ela traz o Mikkel de volta, e ele vai falar,
Sabe, não dá pra fazer isso, é impossível. Se eu pudesse, eu faria. Eu daria a minha vida pela dele, mas não dá, porque eu já existo. Ele fala, é que a Catarina fala, você tá errado, você não devia existir, e não o Mikkel. E aí ele fala, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Só que eu não posso morrer. Não adianta você tentar trazer o Mikkel de volta, porque eu existo e o meu eu futuro já existe. Não dá pra mudar o que já aconteceu. É isso que a Catarina não entende por enquanto. E aí, ele fala, eu tentei impedir a origem, mas é impossível. Adam é o ponto final. Talvez eu não possa evitar que ele se torne quem é, mas eu posso evitar que o mesmo me aconteça. O Stranger já tentou impedir o início. E agora ele quer tentar impedir o fim. Só que o fim não é o início. Stranger não tá assistindo a série, gente. Não tá prestando atenção, ele menino não tá Stranger. se ligando nos títulos dos episódios. Ai, menino Stranger, não. Mas ele quer... Mas ele tem esperança de conseguir mudar. Eu amo Stranger, gente. Ele não quer se tornar o Adam. Ele é brasileiro, não desiste nunca. No covil da SIC, o Adam lá olhando aquele quadro enigmático, o Noah entra e vai soltar todas as verdades na cara de Adam. Eu sei que você mentiu pra mim, você nunca quis salvá-los, nenhum deles. E o Adam pleno, assim, ó. Não, a gente não pode fugir do nosso futuro, meu filho, nem eu e nem você. E o Noah continua, olha, não, você não declarou guerra contra Deus, mas sim contra a humanidade. Será que realmente é o Big Crunch que ele quer? Porque então. declarou isso guerra daí contra a humanidade. dá a entender que ele quer destruir o negócio todo aí. E aí ele taca as páginas. É bem novela mexicana, ele taca as páginas dele, fala, tá aqui as páginas do caderno. Só faltou aquele violãozinho. Você me usou é maravilhoso, é muito Maria do Bairro. E você me obrigou a fazer todas essas coisas, mas agora eu sei o que eu tenho que fazer e aponta a arma pra ele. E sabe o que o Adam fala? A Cláudia tinha razão. Você ainda não sabe como jogar esse jogo. Ele só ri. Pergunta. Só faltou a risadinha de novo. Pergunta. Como é que o Adam sabe que a Cláudia disse isso pro Stranger? Pro Stranger não, desculpa. Noah. Pro Noah. Eles estavam sozinhos na floresta. Como é que o Adam sabe? Eu não sei. Porque ela fala, você é um peão do Adam e você não sabe jogar esse jogo, meu filho. Como é que ele fala a Cláudia tinha razão? Ele nem fala. Ele é nem possível. fala a mesma frase só. Ele vira e fala, a Cláudia tinha razão. Pô, É muito estranho. será que ele encontrou a Cláudia antes dela morrer? Pode ser. Ela virou e eu falou, ó, aquele teu adoraria. menino lá não sabe jogar esse jogo. Aquele menininho. Aquele menino. Aquele teu menininho lá. Mas não o que sabe nada. importa é que o Noah vai apertar o gatilho, obviamente não vai conseguir matar. E por que ele não consegue? Porque o Adam do futuro já existe. Já existe um Adam mais velho do que aquele. E é por isso. Quando uma coisa existe, gente, não adianta tentar matar. E o que eu acho genial é que não não é adianta. que ele toma um tiro e não morre. Não. O gatilho não funciona. Não funciona. Isso me faz pensar que talvez aconteceu outra coisa quando o Michael se matou, se é que a nossa teoria tá certa. Então, isso que eu ia falar. Isso Não que ele, tipo, se enforcou e não morreu. Talvez ele nem tenha chegado. Tipo assim, a gente A vê. corda cai, sei lá. A corda parte. Tipo, ele se enforca assim, o negócio quebra e ele cai no chão. É um foreshadowing pra Michael, possivelmente, e pra Helg, com certeza. Por que o Helg não morreu com as pedradas? Porque ele já existia no futuro. Exatamente. E nem com acidente de carro. Porque era pra ele ter morrido. O acidente matou o Helg mais velho que bateu de frente. Só que o Helg mais novo tomou a pancada de lado, direto. Era pra ele ter morrido muito. Não era só um pouco, não. Mas beleza, seguindo Adam fala... O tempo está jogando seu jogo cruel com a gente. Você acha que seu destino é me matar, mas não é assim. Eu não vou morrer agora. Somente quando nós nos livrarmos de qualquer emoção que somos livres de verdade. Olha aí o livre-arbítrio do Adam. Somente quando alguém está disposto a sacrificar o que mais ama. Charlotte é sua filha e ela é filha de Elizabeth e sua mãe. E mostra a fotinho da Elizabeth. E aí ele fala, não existe um humano sem culpa, nenhum deles merece lugar no seu paraíso. Não existe humano sem culpa.
O que eu entendi disso foi exatamente isso. Por exemplo, a culpa que eu entendo aí é todo mundo tá ligado a esse ciclo, como é que eu posso dizer? A esse ciclo contaminado. Você entende? Gente, tipo assim, não é uma não metáfora tem... direta pro pecado original, porque uma pessoa pecou e é um ciclo e você vai pecar novamente, entendeu? Tem uma coisa a ver com Sim, isso. Toda sim, a humanidade tem. nascer em pecado. Mas morrer em nessa pecado. série específica eu entendi que é assim, não adianta... o que eu entendi foi assim, o Adam disse pro Noah, não adianta você achar que você é o cara que é original, que você nasceu porque você tinha que nascer. Você também faz parte disso, tua mulher faz parte disso, sua filha faz parte disso. Tem várias pessoas que não deveriam existir. A Catarina vira pro Strange e fala: você não deveria estar aqui, que esse não é seu lugar, você não deveria existir. Mas não, talvez ela também não. Entendeu? E olha que interessante, nessa cena tem um pote assim cheio de maçãs na sala do Adam. Um negócio assim. E olha lembrando o pecado e olha original. só que engraçado. O Strange, o Jonas, não deveria existir, certo? Certo. Como diz nossa amiga Chatarina. Não deveria existir. E se ele for o único original? Afinal de contas, ele é Adam. Minha terapia, gente. Beleza. Aí, nessa cena, entra a Francisca e o Magnus, que sempre eles fazem aquelas entradas triunfais, né? E quem vem atrás? A Agnes. E aí a Agnes faz carinho nele e dá um sorrisinho. E pega a arma. Eu senti um carinho muito grande dela, assim. Tipo, ela não fez tipo assim, vou te matar, seu desgraça. Não, ela deu um carinho assim, tipo, meu irmão. Tipo, a gente tá de boa. Sacou? Eu não senti isso, eu já vou falar o que eu senti. Ela pega a arma e aí o Adam continua. Ele fala que o nó só pode ser desfeito quando destruído completamente. E ela atira nele. Ele vai morrer ao lado da foto da Elizabeth. Sabe o que eu senti quando a Agnes faz um carinho nele e pega a arma? Talvez... Existe uma teoria que a Agnes que matou o Noah é uma Agnes que veio de outro tempo, não tá seguindo a linha do tempo da vida da Agnes. Eu acho que essa Agnes veio de algum momento e eu acho que a Agnes não é totalmente Siquemundos. Eu acho que ela tá matando o Noah assim, meu irmão. Fica tranquilo. Eu tô te dando esse tiro pra que tudo aconteça como aconteceu, mas pra que eu consiga mudar. Talvez a Agnes tenha essa... Foi isso mesmo, foi com carinho que ela sorriu pra ele. Sim, não, mas eu tô não explicando... Não foi como uma forma de, tipo assim, né? Eu sou Siquemundos, meu trabalho é te matar, toma, matei. É tipo, fica tranquilo porque eu vou fazer com que esse ciclo se quebre. Eu senti isso. Então, eu sinto uma parada assim, de que ela não quer que o Noah se torne o Noah que ele é, e que ela não se torne a Agnes que ela é. Ela tá fazendo isso pra quebrar isso, pra eles não se tornarem aquilo. Pra quebrar. Pra quebrar, exatamente. E ao mesmo tempo que o Noah adulto morre, o Noah jovem sai da igreja. Tem que lembrar também que a Agnes, ela fica super triste que a Cláudia vai morrer, dá um abraço, ou seja, ela não é Team Adam. Eu também acho que ela não é Team infiltrada na SIC. Eu também acho. Não sei. Jonas e Cláudia estão lá colocando aquele tubinho no aparatos e vai formar algo diferente, aquelas luzes azuis que vão se formando, e ele só fala, tá acontecendo, a gente vai conectar o passado e o futuro. A mesma luz vai aparecer no bunker da Marta e ela vai olhar, só que nunca eles mostram pra gente o que se apareceu alguma coisa, se não apareceu. A gente só sabe que a Marta viu aquela luz. Eles não mostram mais nada, né? Eles mostram a luz lá, aparatos, a luz no bunker e acabou. É isso. Se eu acho que aconteceu algo mirabolante, acho que não. Mas pode ter acontecido. A gente vai ver muitas coisas acontecendo. A equipe lá do Clausen entrando lá no reator, tudo piscando. A gente vai ver o Peter e a Elizabeth no carro e uma chuva de pássaros. Os pássaros só caem em algumas situações. Que, aliás, a gente quer fazer uma análise disso. De quando que acontece esse tipo de fenômeno. Exatamente. Morreu as ovelhas. Teve chuva de pássaro lá com o Egon. Se você tem teorias, deixa aí, beleza? E aí,
a Catarina pergunta pro Stranger o que foi aquilo, porque eles sentem aquilo, todo mundo sente. E o Stranger fala que o Jonas abriu a passagem novamente. E aí ela fala, gente, a passagem que o Mikkel passou, e vaza. E deixa a mala com aparatos lá. O Peter e a Elizabeth chegam no bunker e encontram com a Marta. Ela tá muito assustada e sai correndo. Apesar do Peter falar, fica, Marta, fica, você vai morrer, minha filha. A Francisca, o Magnus e o Bartosz, eles estão na casa deles, né? Na casa do Magnus, eles descobrem que a máquina não tá lá. E, enfim, o Bartosz vai continuar dizendo que o Jonas é o culpado de tudo. Que o Noah tava certo, o Jonas é culpado. O Jonas e a Cláudia saem da caverna e ele diz que a Cláudia tem que encontrar a Regina e levá-la para o bunker. E ele vai encontrar a mãe e a Marta. Só que a mãe já não tá mais lá. Mas ele acha que vai encontrar a mãe. A Francisca recebe uma mensagem dizendo que o pai dela tá com a Elizabeth no bunker e que quer ir pra lá, que tem alguma coisa acontecendo. E aí eles combinam de que se nada acontecer, eles vão pro bunker. Mas a gente Vamos sabe... esperar mais meia horinha. A gente sabe que isso não acontece. O Voller tá no carro com a Charlotte e ele tenta processar a história. Ele fala, peraí, o Noah é seu pai, veio do futuro, ou melhor, do passado. Vai acontecer um apocalipse em Vinden e tá tudo ligado à usina. É isso? Obrigada, Voller, por resumir tudo. E o Clausen continua querendo abrir tudo, furar o chão. O Clausen é louco, gente. Você estaria numa usina nuclear furando o chão? Numa piscina de um reator? O Clausen não tá nem aí. Ele quer ver o que tem naquele negócio. Ele quer... a missão dele é incriminar o Alexander. Ou não. Eu acho que a missão dele, Siquimundus, é parar o Alexander. Parar o Alexander. Pode ser que ele só fique... Porque ele faz uma cara de surpresa quando ele acha o barril e quando começa a sair aquele negócio. Mas talvez ele não soubesse dessa parte só. Verdade. Ao mesmo tempo, a gente tem a Cláudia indo visitar a Regina e falando... A Regina chora pra caramba. E ela fala, olha, eu não tenho... E depois que o Bartosz disse que a avó foi lá, né? Tudo ligado. E ela fala, eu não tenho muito tempo pra te explicar, você tem que vir comigo agora. E vai levar ela pro bunker. O Strange... A Regina, será que ela não pensou, nossa, menina, você tá bem, não envelheceu nada, né? Que elas, nossa, o que você tá fazendo com essa pele? Gente, coitada. Nossa, a Regina, velho. A Regina, a mulher que faz a Regina é muito boa, né? A mulher, a atriz, né? A mulher que faz a Regina. Não, vocês entenderam, né? Ela é muito boa, né? Porque aquele choro lá é muito desesperadão, né? Eu adorei Todos essa eles cena. são ótimos atores. São mesmo. O Stranger na cozinha vai pegar a arma e aí entra alguém e ele aponta a arma. Será que ele tava esperando o Adam? Tava esperando o Adam, com certeza. Eu também acho. Tava esperando o Adam, porque, ó, na cabeça dele, ele fez uma listinha, ó. Adam vai matar a Marta. Tirar a Marta de cena. Mas o Adam vai chegar. Cheque. Levei pro bunker. O Adam veio pra matar a Marta. Vou pegar ele primeiro. Pronto, é isso. Mas quem entra é o jovem Noah. E ele vai falar, nossa, você tá diferente da última vez que eu te vi. A última vez que ele viu era o Adam. Eu espero que seja isso, né? Espero que não tenha nenhum truque aí. E ele até fala, eu sempre... ele já viu todo mundo, né? Eu sempre me pergunto... O Strange, o Jonas e o Adam. Ele fala, eu sempre me perguntei quando você se tornou ele. E aí ele fala, não vai acontecer porque eu nunca farei o que ele fez. Então, eu imagino o Strange se recusando a fazer isso. Agora eu não imagino mais o Jonas se recusando a fazer isso. Apesar de que ele vê a morte... Mas olha só uma coisa. A gente já falou sobre isso, mas olha só. Sempre me perguntei quando você se tornou ele. Não vai acontecer, eu nunca farei o que ele fez. A gente acha que ele tá falando de matar a Marta, mas ele tá falando sobre se tornar o Adam. Existiu um momento e uma atitude que talvez tenha feito o Stranger se tornar o Adam.
E não foi matar a Marta. Existe um acontecimento aí, gente, que falta saber. Você acha que ele não tava se referindo a matar a Marta? Porque o Noah tá falando quando ele se transformou no Adam. O Adam mata a Marta, ele já é Adam. É verdade. Você entendeu a sutileza desse diálogo? Ah, é verdade, é verdade. Ele tem alguma coisa nesse caminho aí que... Exato. Que o Strange também não sabe. O Strange também não deveria saber, porque ele ainda não viveu. Ele ainda não virou Adam. Mas bom, ele sabe, é um que... ciclo, tem coisas no caderno. Eu acho que ele sabe. É. Enfim. E aí eles vão conversando, pergunta por que ele seguiu a Cláudia, por que você seguiu o Noah, o Adam. E aí ele fala assim, porque a gente quer acreditar na salvação. Se você matar o Adam, Stranger, você mata toda a esperança da salvação, porque ele é o Salvador, você é o Salvador. E aí ele tira uma carta que tá escrito Jonas e fala, leia, é da Marta. E aí, gente, você vai ver o Stranger ficando doido, porque ele vai falar, isto é impossível. E aí ele fica desesperado, ele fica, meu Deus, Marta, não pode ser, carta, não pode ser. Essa carta, como eu queria ler essa carta. O que será que tinha lá? Quem será que escreveu essa carta? Será que foi a Marta mesmo? Será que foi a Marta? Será que foi a Marta 2? Então. Qual é a super revelação que ele não sabia que tá nessa carta? E aí o Noah só fala, você precisa salvar o Magnus, Bartosz e a Francisca, que a gente acha que são os 3 iniciados, a gente falou isso no nosso vídeo de análise de fotos da SIC. E ele fala, esse ciclo deve ser fechado para que o próximo comece, como a profecia quer e para que Marta possa viver. Só que ele fala, depois que você salvar esses 3, você precisa salvar eu e a Agnes. E isso se relaciona com o primeiro episódio da 2ª temporada, onde o próprio Bartosz vai falar... Não, pera. O próprio Bartosz vai falar pro Noah jovem, pergunte ao Adam por que ele te acolheu. Você entendeu? Ele acolheu ele e a Agnes. O que dá a entender é que depois que ele vai lá pra casa do Magnus, pega o Magnus, Francisca e o Bartosz e viajam, talvez ele já vá direto pra 53, né? Ou não. Mas... Pra 53? 1953. Por que pra 53? Não, eles são de 21, desculpa. A gente não sabe de onde eles são. Essa é a grande questão. Então, é isso que é fogo, né? Eles estão em 21, mas não quer dizer nada. Aliás, né? Nada quer dizer nada aí nessa série. Ninguém é do seu tempo. Exato. Praticamente isso. A gente pode fazer teorias sobre isso também. Isso seria bem legal. Que momento que ele salva. Porque ele disse salvar, né? E aí o Stranger sai correndo igual um doido. A Catarina vai... Então, olha só. A carta foi o suficiente, foi forte o suficiente pra fazer ele sair do posto dele. Ele tava focado. Não é? É verdade. Posso Pode ir. Catarina vai pra caverna, acha o símbolo do Ouroboros, o fio vermelho e... vai entrando. A Elizabeth entra na usina em 2053, no momento certo. Adam se prepara para viajar pela partícula. A gente vê o povo cavando lá na usina. A Cláudia adulta entrando no bunker com a Regina. E o Peter reconhecendo a Cláudia. Charlotte e Waller chegando na usina. E a gente vê o Jonas indo para casa procurando a mãe. E a Marta, que fugiu do bunker, aparece. Eles conversam, ela fala que sabe de tudo. Ela sabe porque que ele disse que eles não podiam ficar juntos naquele dia na chuva lá na primeira temporada. Ela sabe que era ele no lago. E aí ela fala, somos um par perfeito, nunca duvide disso, que é a frase deles. E eles se beijam. Loucamente. E aí o Adam chega e fala, então o ciclo se fecha. Diga pra ela quem sou eu. E eu te falei que todas as peças estavam nos seus lugares e só precisavam de um empurrãozinho. E aí o Jonas fala, você só mentiu pra mim. Você é o gatilho. Tudo que você falou pra mim foi mentira. E o Adam fala, o gatilho somos todos nós. E o Jonas questiona por que ele quer que o futuro se repita assim. Mas o Adam vai falar que o que surge hoje, no dia 27 de junho de 2020,
é o começo do fim. Ou seja, dá a entender que o ciclo vai começar ali, né? É o nesse começo dia. mas é o começo do fim. Algo vai acabar, mas vai recomeçar. Exatamente. Ele fala o seguinte: a matéria escura deve ser criada para que eu possa guiá-la para o seu novo propósito no futuro. O fim desse mundo. Eu sou o gatilho, mas não do que você pensa. Eu sou o gatilho para você se tornar o que eu sou hoje. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque o Jonas vira o Strange, não vira o Adam direto. Teve outra coisa. Exato. Rolou outra coisa aí. E atira na Marta, né? A gente já sabe disso. É muito interessante que ele quer usar a matéria escura para fazer o Big Crunch, para ter o fim do mundo, para criar uma outra forma de transporte. Ele precisa guiar essa matéria, então ele precisa que tudo isso aconteça, ele precisa desse apocalipse. Quando ele atira na Marta, o Jonas fica louco e ele fala que o Jonas vai guardar essa dor a vida inteira e que ele pode tentar deixar a Marta. Tem duas opções: você pode deixar a Marta aí e tentar me impedir, ou você pode ficar aqui e tentar salvar ela, mesmo sabendo, né, que não vai dar certo. Entendi. Ele circula o calendário no dia do apocalipse e ele fala: Jonas, você vai saber o que fazer. E o Jonas fica lá chorando. A Charlotte vai entrar na usina e vai falar: não, isso aqui é um erro. Mas o Clausen fala: não, esse é o nosso elefante. Lembra da história do elefante que ele fala? E aí ela fala: não, você não tem ideia do que é isso de verdade. Isso aqui não tem a ver com os desaparecidos, mas com o futuro e com o passado e como tudo se conecta. Lembrando que existiam aquelas roupas amarelas lá fora e faltou uma roupa amarela. Tem uma roupa amarela sobrando lá fora. Beleza. Exatamente. E aí eles vão abrir o barril que tá com aquele líquido lá escuro, né? Tem tipo umas pedras e aquele líquido. Na hora que abre já vai fermentando. O Stranger vai pra casa do Magnus, ele entra, eles reconhecem ele como Jonas e tal, e ele fala: gente, não tem tempo pra explicar, a gente precisa ir, né? E aí a gente vê a Elizabeth no futuro dos anos 2053 estabilizando a matéria e a sua irmã Francisca estabilizando a matéria em 1921. As duas matérias sendo estabilizadas. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. A Catarina vê a luz azul e vai para uma das portas. Só que quando ela abre, aparece uma luz amarela. Porque podemos teorizar. Não é aquele ventinho. Podemos teorizar. É luzinha. Elizabeth vê o relógio, tá olhando o relógio, e aí abre a porta do bunker e é o jovem Noah que tá entrando. E eles trocam olhares. A matéria estabiliza em 2020. Ela nasce estabilizada e desaparece, abrindo dessa forma um novo portal. E a Elizabeth chama a Charlotte pela linguagem de sinais. E aí a Charlotte entende tudo. E no céu aparece uma super bolha preta parecida com o que a gente viu na primeira temporada, mas teoricamente maior. Muito maior. Certo? A gente tem o Stranger lá pegando os 3 meninos. Eles vão viajar pra algum lugar. Veja que esse vídeo, gente, pode surgir várias teorias daí. A gente pode teorizar junto pra onde o povo foi. Inclusive, a Elizabeth, ela fala mamãe pra Charlotte. Mas será que ela sabe que a Charlotte é a filha dela? Porque ela tá lá vendo a mãe dela. Não tá vendo a filha dela. A filha dela, teoricamente, ela sumiu quando era criança. Ainda não foi sabemos. Tirada da Elizabeth Ainda quando ela era sabemos criança. Se ela sabe ou não. Porque a gente não sabe o que aconteceu com a Elizabeth. Eu acho que ela não sabe. Mas eu acho que ela tá vendo lá a mãe dela. Ela nem imagina que é filha. O Noah não sabia. O Noah descobre no momento que ele morre. Mas o que importa é que elas se tocam e vão trocar de lugar, vão trocar de tempo, porque deve seguir o que aconteceu com o Helge e com o Jonas. Eles vão 33 anos pra frente, certo? Do seu tempo de origem. Exatamente. Então a gente vai ver um tempo mais pra frente do que eu acho 2053. que não, mas aí eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que vai acontecer outra coisa, porque o tempo de origem da Elizabeth, o da Charlotte, elas não têm origem. Bom, não interessa. O tempo de origem do Jonas não era lá onde ele tava. Aliás, ele tava em 84. Gente, não sei.
Não sei quando elas vão. Então, não sei. Não dá pra saber. Não sei. Se for seguir o que eles fizeram com o Helg e o Jonas, eles vão 33 anos pra frente. Tudo depende do papel da Charlotte. Tudo depende do papel da Charlotte nessa trama, tá? E aí, a gente vê a cena final, que é o Jonas falando pra Marta, eu prometo que eu vou consertar tudo. Tá aí a resposta de quando o Stranger prometeu pra ela que ia consertar tudo. É nesse momento. Ele não é o Stranger ainda, ele ainda é o Jonas. Então ele ficou muito tempo fazendo coisas pra cumprir essa promessa, né? Acho que daí vem a esperança do Stranger. Não sei. Pode ser. Pode ser que isso tenha amolecido, mas depois acontece alguma coisa que ele se endurece de novo. Ou ele se toca que pra ele conseguir mudar alguma coisa ele precisa ser livre. E pra ser livre ele precisa se livrar dos desejos. Tá. Eu já tá. Só que aí, quando tudo vai pros ares e Jonas iria morrer, quem entra? Marta 2.0. Que cabelinho feio. E aí ela só diz o seguinte, meu bem, eu não sou quem você pensa que eu sou. Porque ela não é a Marta. Ainda bem, se eu fosse Jonas eu ia falar, ufa, ainda bem, que nesse cabelinho aí não dá não. Ela só fala que eu adoraria que ela chamasse Ariadne na outra dimensão. Nossa, pronto, legal, lancei. Hein? E aí ela fala, ó, não tenho tempo agora, pega a Pokébola, que é aquela maquininha do tempo, né? Que tem uma referência parecida com o colar. Tem aqueles negocinhos. O colar da Cláudia. Assistam a análise do episódio 7. E aí ela fala, eu explico depois, você precisa vir comigo. E aí ele pergunta de que tempo você é. E ela responde, a pergunta não é de que tempo, mas sim de que mundo. Eles não aparecem, eles desaparecendo, mas provavelmente eles foram embora. E a casa dos Campbell... Não, aparece um brilhozinho na janela. Brilho na janela. Ah, um brilhozinho na janela não precisa Claro explicar, que eles foram salvos. E aí aparece aquele vroom na casa, a gente não sabe se a casa foi destruída, enfim. Aí que tá. Por isso... Ai, meu Deus do céu. A gente precisa fazer um vídeo só pra discutir que raio de lugar é 2053. Vamos fazer esse vídeo? Eu acho que esse vídeo tem que rolar, porque eu tenho muita coisa aqui, ó. Eu preciso desabafar. Gente, o Renan não para de falar nesse vídeo. Ó, a gente já teve que cortar o vídeo umas 3 vezes porque eu ficava jogando teoria. E a gente precisa guardar as teorias. Mas é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou gigantesco, é o último episódio, a gente precisava falar tudo isso e agora a gente pode teorizar em cima dessas coisas que aconteceram. Exato. Se vocês querem essas teorias, deixem aí. É o último vídeo aí. comprido, gente. A gente promete. A gente sabe que tem gente que reclamou disso e tal, mas a gente promete que vídeo comprido agora só na temporada 3. Enfim, a gente vai fazer agora os vídeos de teoria. Não perca, o Projeto Dark continua até o 3º ciclo. Não esquece de deixar um like, dá muito trabalho fazer o Projeto Dark. Se inscrever e compartilhar com os amigos darkianos que amam teorizar sobre a melhor série da Netflix, que foi eleita oficialmente, tá, meu bem? Desculpa, Brasil. E é isso, gente. Vou me despedir com vocês. O Ioninhas. Com o meu Ioninhas. E eu fico com o fiozinho, que vocês então tenham pronto. gostado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das análises de episódio que a gente fez. E é isso. Voltamos com mais Dark e agora teorias malucas. Tamo junto até o 3º ciclo, tá bom? Um grande beijo, gente, e até mais. Tchau. Conseguimos. Clica na playlist.